Meu bom, Fala, Matheus. Deixa eu só acertar a altura aqui da câmera. beleza, também tô organizando aqui pra quando o pessoal for chegando aí. Aí, acho que tá legal, né? Tá, tá me vendo tranquilo? Tá me escutando tranquilo? Tô te vendo bem, escutando bem. Beleza, mestre. Como é que tá a quarentena aí? Tá rabo. Bravo. Difícil ficar em casa. Rotina bem, bastante atividade aí normalmente eu tenho, né? Então ficar em casa é meio difícil, cara. Beleza, chefe. Mas é o jeito, né? Por enquanto, o que que a gente vai fazer, né? Fazer o quê? Aproveitar para Tranquilo. adiantar outras coisas aí, outros projetos aí. Beleza, mestre. Então, como já deu 7 horas, tô vendo que a galera tá entrando aí, a gente vai começando, à medida que o pessoal for Bora. aparecendo aí. Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Matheus, eu sou do PET Pai Feed, Programa de Educação Tutorial. A gente começou com uma atividade essa semana, segundas e quartas, a gente vai estar fazendo os lives. Na segunda-feira vai ser pelo Facebook e na quarta-feira vai ser pelo Instagram. No Instagram a gente vai estar fazendo entrevista com professores, profissionais da área de educação física, para a gente estar trazendo um bate-papo um pouco mais informal para vocês aqui comparado ao Facebook, só que com muito conteúdo também. Na hora que me falaram sobre esse bate-papo, eu lembrei, logicamente, do meu professor da faculdade, João Guilherme. Ele ministrou para minha turma a matéria de treinamento desportivo, um cara muito inteligente, um cara novo, já está fazendo mestrado. Então eu pensei que daria um papo com bastante conteúdo para vocês. Vai girar em torno mais ou menos de meia hora, 35 minutos. E à medida que vocês forem mandando dúvida aí, eu vou fazer algumas perguntas para ele, para a gente direcionar o assunto. Mas aí, se vocês mandarem alguma pergunta interessante, a gente vê, a gente direciona o bate-papo para essas perguntas. Eu vou deixar o João Guilherme se apresentar um pouco aí para a gente antes da gente começar. Show. Primeiramente aí, é um prazer estar falando com você. Eu só quebrei o galho lá na disciplina, mas foi bem legal, né? Sou um cara bem extrovertido e gosto muito de me relacionar com as pessoas, então foi uma experiência bem bacana lá com a sua turma. Graças a Deus deu tudo certo, né? Meu nome é João Amém. Guilherme, eu graduei no final de 2018 e prestei concurso para o mestrado no meio de 2019 e foi até meio inesperado eu ter conseguido entrar, né? Tinha, assim, uma galera bem forte concorrendo, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Eu entrei e hoje estou lá, estou com vocês lá. Hoje eu sou Faifid, né? Tô lá com vocês. Tenho tido uma experiência bem bacana no mestrado, nessa parte de pesquisa. Consegui evoluir assim drasticamente em um período, né, de tempo muito curto nessa questão de pesquisa e profissionalmente, né? Trabalho como personal trainer, online ou presencial. O presencial está um pouquinho parado, né? Por causa da nossa situação atual. Mas tenho trabalhado aí online e tenho direcionado outros projetos aí nesse período de pandemia. Mas tem dado tudo certo. E é um prazer ir. Boa noite a todos. Perfeito, João. Então, galera, como vocês viram na divulgação, o papo vai ser sobre treinamento desportivo. Como eu disse, não vai ser algo direcionado. A gente vai falar tanto dúvidas pontuais, tanto como prescrição de exercício, dúvida de execução em si do exercício, a perspectiva do João Guilherme em relação ao planejamento do treino, periodização. Então, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você, João, uma coisa que a gente vê muito na faculdade é a questão do planejamento do treino. Mas tem poucas disciplinas que a gente aplica isso e pode ver realmente o que é aplicável ou não. E na hora que a gente pensa na organização do planejamento de treino, a gente sabe que tem princípios que vão orientar a organização do treino. Como, por exemplo, o princípio da individualidade biológica, o princípio da progressão de carga, o princípio da adaptação, da continuidade, da reversibilidade. Quando você vai elaborar um treino, cara, você acredita que esses princípios são importantes e se são, qual que você se atenta um pouco mais? Qual que você acha que é o mais complicado de lidar? Uma situação que você aplica isso? Show. Apesar de gostar do tema treinamento desportivo, a minha raiz é a musculação, né? Só que se a gente
for parar para pensar, a gente coloca os princípios, né, a parte de programação e periodização do treinamento desportivo, a gente normalmente traz isso para a musculação. A gente traz essa característica de organização para a prescrição da musculação, traz essa característica de organização para o treinamento funcional, porque isso é o que norteia toda e qualquer modalidade, seja ela esportiva ou não esportiva, tá? Quando a gente pensa em organização, beleza? Pensando do lado dos princípios, a gente pode elencar alguns princípios aí que têm uma importância, né, que eu coloco como mais importantes na hora da prescrição do treinamento. Você citou alguns aí. Individualidade biológica, que é um princípio muito difícil da gente trabalhar com ele na prática. Por quê? Para a gente individualizar um indivíduo, a gente precisa de testes. E nós, profissionais de educação física, temos uma dificuldade quanto à aplicação e determinação dos testes para conseguir fazer essa individualização do indivíduo, né? Então, para a gente saber a capacidade aeróbica de um indivíduo, do outro indivíduo, para conseguir programar o treino, o tempo de intervalo e estímulo daquele treinamento para aquele determinado indivíduo. A gente tem uma dificuldade em determinar o teste e aplicar esse teste. E principalmente, quando esse teste dá um resultado para a gente tem dificuldade de interpretar esse resultado e levar isso para a prática, tá? Mas é um princípio importantíssimo. Hoje, talvez, a minha maior atuação em cima do princípio da individualidade biológica é a partir da avaliação biomecânica, né? Que eu consigo ali detectar disfunções biomecânicas, né, em torno das articulações e consigo direcionar melhor os exercícios, tá? Perfeito. Então, princípio da individualidade biológica, princípio da sobrecarga, porque a gente sabe que a adaptação, a sobrecarga, aliás, ela precisa sofrer modificações para que o indivíduo consiga continuar adaptando, né? Então, é um princípio muito importante. A gente tem o princípio da variabilidade. A gente tem que variar as cargas de treinamento para a gente conter a monotonia, né, de treinamento, que é o produto da média da carga que você aplica na semana dividido pelo desvio padrão, e o strain, que é o estresse que aquela carga semanal vai gerar. E aí a gente vai ter uma relação legal, que é uma relação que a gente fala que é uma relação agudo-crônico, e a gente tem que saber interpretar essa relação para organizar também essa carga, pensando nessa variação de carga. E a gente tem o princípio da continuidade, que não adianta nada, né? Eu saber que esses princípios norteiam o treinamento se o indivíduo não tem um contínuo no treinamento. Então, o princípio da continuidade ele tem uma importância aí, fundamental. E um ponto que eu gosto de tocar sempre é o seguinte, que quando eu não trato bem desses princípios, né, sobrecarga, individualidade biológica, variabilidade, quando eu não tenho uma boa manipulação desses princípios, eu tenho a reversibilidade, que é quando eu começo a sofrer, né, aplico uma carga, sofro um overheat funcional, não consigo ter uma boa recuperação e isso futuramente pode me levar ao overtraining, né? Então, o princípio de treinamento ele tem aí um papel fundamental, os princípios, né, dentro da organização do treinamento. Hoje eu normalmente organizo o treino da seguinte forma: eu penso em mesociclos curtos, né, de 3 meses, e eu sei que a carga tem essa característica, né, a periodização tem essa característica ondulante, mas eu sempre gosto desses modelos de periodização linear reverso, ondulatório. Organizo isso semanalmente e também vou tendo feedback do aluno, né? Você aplica uma carga, você tem o feedback dele, às vezes ele chega um dia para treinar, não está muito bem, então faço pequenos ajustes ali, mas normalmente eu penso em mesociclos de 3 meses ali para organizar essa carga e normalmente já deixo isso estruturado. Mesociclo, um exemplo, né? Já estruturo um macro maior, mas penso sempre em mesociclos de 3 meses para a organização do estímulo dos meus alunos aí, de personal ou qualquer pessoa que eu venha trabalhar. Ainda não tive uma experiência trabalhando de uma forma diferente a essa que eu te falei.
Entendi, João. E você elucidou muito bem a questão do macro e do meso. Vou tocar um pouco mais no assunto do micro agora, que muitas pessoas, além de ter dificuldade de organizar cronicamente o treinamento, muitas das vezes na hora de instruir o indivíduo a realizar também não sabe. E você falou sobre a questão da sobrecarga. E o interessante é o Lucas Assis, personal, que é um profissional da área de educação física e atua principalmente na Fibratec, pelo que eu tenho conhecimento, um ótimo professor. Ele dá muitas lives em relação a essa questão do aspecto biomecânico e tudo mais, e eu estudando recentemente, eu tive contato com um livro que chama Avanço do Treinamento Funcional, e ele fala sobre um contínuo das articulações, que o que ele fala sobre isso? Que o nosso corpo ele se alterna entre mobilidade e estabilidade. Mobilidade e estabilidade. O que seria isso? A articulação do tornozelo seria uma articulação de mobilidade, a do joelho de estabilidade, a do quadril de mobilidade, principalmente, a da coluna lombar, da curvatura lombar, estabilidade, torácica, mobilidade, escápulas, estabilidade, glenomeral, mobilidade. Na hora que uma dessas articulações próximas não realiza sua função adequadamente, você vai compensar em uma outra articulação para você ter aquela amplitude de movimento satisfatória para você realizar um exercício. Aí eu vou colocar uma situação hipotética para você e te perguntar como é que você agiria nisso, porque eu vi que em muitos estágios, muitas pessoas quando vão estar prescrevendo um exercício para uma pessoa e a pessoa não aparenta aquele padrão de movimento que a gente quer naquele exercício, por exemplo, um agachamento, um supino, fica sem meios de saber como corrigir. E você deu uma ótima aula para a gente sobre isso, sobre avaliação, X-Mobility. Então, eu creio que você tem uma perspectiva melhor sobre isso. Por exemplo, o indivíduo vai realizar um agachamento e ele não tem mobilidade de quadril. E ele vai lá e ele compensa ou no tornozelo ou na lombar, realizando determinado movimento. Você se atenta primeiro à questão de ver onde que está com falta de mobilidade ou que está com a flexibilidade deficitária. Você para o exercício e adapta o exercício para que o indivíduo realize aquele movimento, só que de uma forma melhor. Como é que você lida nessas situações? Boa. Essa questão aí de mobilidade e estabilidade é um tema ainda que para a gente é um pouco novo, né? A gente não tinha muito essa ótica a respeito de mobilidade e estabilidade articular, tá? Dá um exemplo para você hipotético aqui. Como você mesmo falou, se eu tenho uma rigidez de tornozelo, né, eu não consigo realizar bem o movimento de dorsiflexão, eu vou acometer que o meu joelho não vai conseguir passar de 3 a 8 centímetros da ponta do meu pé e eu vou acabar tendo o ângulo de flexão do quadril um pouco mais acentuado. E se eu pensar no agachamento, né, que a carga, e pensar que eu estou com uma barra nas costas e essa carga ela vai estar se afastando do quadril ou tem um aumento de torque no quadril concomitante a um aumento, né, de sobrecarga na lombar, e isso pode estar me gerando incômodos na lombar. Então, devido a um problema lá no tornozelo, eu posso estar desencadeando diversas faltas de bom movimento articular que pode ocasionar uma dor lombar. Normalmente eu faço o seguinte, né? Fiz uma avaliação e detectei que o indivíduo tem determinados padrões ali que não são aqueles padrões vistos como funcionais. Eu não tiro o movimento, né? Eu procuro adaptar o movimento. Por exemplo, eu identifiquei que o cara tem muita dificuldade para agachar. Ele tem uma rigidez de tornozelo, né? Ele tem um valgo dinâmico ali, na hora que ele faz o movimento, o joelho dele entra um pouquinho para dentro. Eu procuro continuar com o movimento, dar os feedbacks de correção e adaptar à medida que eu ver que ele não está conseguindo desempenhar determinado padrão, né? Vamos pensar no agachamento. A gente usa agachamento para levantar a cadeira, para levantar o vaso. Então, como que num treinamento digno, visto como funcional, eu retiro o movimento de agachamento porque o cara não apresenta um bom padrão, né? Então, isso tem que ser um trabalho, né? Tem que haver ali uma interação entre a correção, onde você vai estar fazendo os movimentos de mobilidade, de estabilidade, dando os feedbacks, porque muitos desses problemas estão relacionados à parte cognitiva. Então, você vai, né, tratando esse padrão de movimento, vai fazendo essa correção e concomitante a isso você vai desempenhando o movimento. Viu que ele está evoluindo,
você vai tirando a restrição que você estava colocando, vai tirando as adaptações. É igual uma bicicleta de rodinha. À medida que você vê que a pessoa está evoluindo em andar de bicicleta, você vai tirando a rodinha. No agachamento, em qualquer movimento, é a mesma coisa. Estava limitando a amplitude, começa a aumentar a amplitude. Estava pedindo para ele fazer com determinado implemento colocado de uma forma que diminua o torque em determinada articulação, muda esse implemento para uma forma que gera um pouco mais de desafio para ele, porque da forma, né, passada ele já estava desempenhando um bom padrão. Então, normalmente eu trabalho dessa forma. Eu não gosto muito de falar, você não pode fazer esse movimento, ou às vezes, né, você lê em um estudo que determinado movimento é perigoso para isso, mas você não fez uma análise, né, do indivíduo, ou você não fez uma análise da literatura. Eu vejo dificuldade nisso. A gente toma decisões hoje porque lê um estudo. E às vezes esse estudo não tem nem robustez o suficiente para direcionar o nosso trabalho. Você lê um estudo causa e efeito, você ainda lesse uma revisão sistemática com meta-análise extremamente robusta e criteriosa, beleza. Aí você fala assim, não, eu li o padrão ouro das evidências, né? Então, esse estudo aqui consegue nortear o meu trabalho, mas às vezes a gente lê um trabalho, aí esse trabalho dá uma conclusão, só que ele é bem escrito e às vezes o trabalho é um pouco enfático em determinado ponto, aí você toma aquilo como verdade e acaba aplicando na sua prática sem antes fazer um aparato, né, não só do indivíduo, mas de como está a literatura a respeito de determinado fator, né? Mas normalmente eu faço isso. Faço trabalho ali do movimento concomitante à correção. Eu não gosto de tirar o movimento, né, de falar que não vai fazer determinado movimento, não. Eu vou adaptando à medida que eu vejo que ele vai conseguindo executar determinado padrão de movimento. Perfeito, João. E em questão também dessa parte um pouco mais do microciclo de treinamento, uma dúvida que eu vejo muito e muitos cursos online, pessoas postando no Instagram, é o seguinte: é da organização em si da sessão de treino como um todo. Muitas das vezes a pessoa não vai conseguir ter uma amplitude de movimento satisfatória na realização do exercício, que talvez não fez o aquecimento adequado. Às vezes a pessoa sabe executar o exercício, mas não fez o aquecimento satisfatório, ou às vezes fez o aquecimento satisfatório, só que na hora não sabe executar o movimento. E o interessante, e dois modelos que eu tive contato de uma elaboração da sessão de treino foi o seguinte: o primeiro, autoliberação miofascial com full rolling, depois mobilidade articular, depois ativação muscular e por último a sessão de treino. E é uma questão interessante que muitos boxes de CrossFit às vezes trabalham isso e enche os olhos das pessoas que na musculação a pessoa chega, vai para a esteira e treina. E muitos personagens usam muitas das vezes essa metodologia que é do box CrossFit, trabalha um pouco mais de mobilidade, tem aquela tensão primária ao indivíduo antes de realizar o treino que muitos personagens, muitas academias não orientam. E uma dúvida em si específica, antes de perguntar como é que você faz essa divisão, essa sua elaboração, é o seguinte: a questão da mobilidade, igual você falou. São conceitos novos que muitas pessoas, muitos profissionais estão tentando aplicar para se destacar, mas muitas das vezes não sabem o que é uma mobilidade. Ou às vezes acha que está aplicando mobilidade, só que está aplicando exercício de flexibilidade e vice-versa. Eu tive contato com a videoaula e o cara lançou aquele discurso que a gente aprende muito na faculdade, né? Se você realizar alongamento antes da sessão de musculação, você vai perder força. Aí a gente tem que fazer mobilidade. Só que muitos exercícios que ele estava aplicando com mobilidade tinha um fator flexibilidade dentro, entende? Sim. Então, às vezes, muito indivíduo está aplicando flexibilidade, mas são exercícios que outros profissionais ditam como mobilidade. O que você entende, você, pelo contato, pelo que você tem estudado? O que é a mobilidade e como você aplica no seu treino, caso você aplique? Show. Vamos falar de articulação, né? A gente tem uma coisa na articulação que é a artrocinemática, tá? E o que seria isso? São pequenos movimentos, né, de deslizamento, movimentos de rotação que ocorrem na articulação para que a gente consiga executar determinado movimento. Vou dar o exemplo do joelho para você. A gente sabe que o movimento principal do joelho é um rolamento, tá? Só que esse rolamento ele é associado a um deslizamento. Porque se eu fizer um rolamento do joelho por si só,
olha como eu diminuí a superfície aqui de contato articular, né? Entre hipoteticamente, fêmur e tíbia, né? Eu tenho uma menor superfície de contato. Então, eu associo o movimento de rolamento com o movimento de deslizamento. Esse movimento de deslizamento seria o jogo articular. E a mobilidade é para trabalhar esse jogo articular. Esses pequenos movimentos que ocorrem para auxiliar determinado movimento articular. Só que a gente não pode esquecer que tem um componente também de flexibilidade na mobilidade. Que às vezes determinado movimento não vai ocorrer, né? Determinado jogo articular não vai ocorrer, porque tem um pouquinho de rigidez muscular. Então, o movimento de mobilidade, muitas das vezes, está associado à flexibilidade. Mas, se a gente for parar para pensar, o movimento de mobilidade de tornozelo, que a gente realiza semi-ajoelhado, uma perna na frente, outra atrás. Esse movimento é quase que um jogo articular puro, né? Para que a gente consiga ganhar o movimento de dorsiflexão. Mas você vai ver outros movimentos de mobilidade no quadril que tem muito componente de flexibilidade. Praticamente andam juntos, né? Só que se a gente for parar no conceito, mobilidade é ganhar esse movimento de jogo articular e a flexibilidade está no stretch, né? Está no alongamento do músculo. Está em aumentar a distância do sarcômero. Tem essa diferença de conceito, mas eles andam associados. A respeito do treinamento, a gente sabe que o alongamento, quando não feito, né, por muito tempo antes da sessão de treino, e de uma forma, né, muito intenso, pensando numa percepção de esforço, né, 8, 9, 10 de intensidade, esse alongamento não vai comprometer tantos ganhos de força. E por que a gente acabou trazendo essa questão que você tocou? Flexibilidade, né, a questão da mobilidade inicialmente, o rolinho, a ativação muscular, porque o CrossFit ganhou um espaço muito grande no mercado e isso faz parte da metodologia do CrossFit. Antes de um treino, você tem esses componentes. Porque como que você vai fazer um movimento de levantamento de peso olímpico, receber uma barra, né, com um agachamento total, receber uma barra acima da cabeça, sem ter um bom agachamento, sem ter uma boa mobilidade de tornozelo, uma boa mobilidade de quadril. Então, previamente, esses movimentos ocorrem e te auxiliam para que você consiga agudamente ganhar mobilidade articular para desenvolver esses movimentos. E eu trabalho nessa linha. Se eu vejo necessidade, inicialmente eu coloco a liberação miofascial, até porque essa liberação miofascial te auxilia na dor muscular de início tardio, né? Então, eu inicio com ela normalmente, sempre visando a musculatura-alvo que eu vou trabalhar. Eu não vou fazer liberação miofascial de posterior de coxa e treinar ombro, né? Então, se eu vou trabalhar agachamento ou trabalhar exercício de membro inferior, já pensando na avaliação biomecânica que eu realizei prévia, eu direciono a liberação miofascial para a musculatura-alvo, faço a mobilidade articular, das articulações que são de mobilidade. Eu não vou fazer mobilidade de joelho, porque é uma articulação de estabilidade. Então, eu penso no que você falou inicialmente. Mobilidade de tornozelo, mobilidade de quadril, torácica e ombro. Então, normalmente são essas. Direciono o exercício de mobilidade, também pensando na avaliação prévia que eu fiz biomecânica. Faço a ativação muscular, né? Das musculaturas também que eu vou trabalhar na sessão de treino e principalmente do core, e aí a gente pensa normalmente, né, no centro, né, ali cilindro pélvico, reto abdominal, transverso do abdômen, multífido. Então faço a ativação dessas musculaturas e depois vou para a sessão de treino. Se houver necessidade, faço um aquecimento também na esteira, né? Às vezes o cara vai realizar um treinamento que requer um pouco mais da capacidade aeróbica dele. Eu acho legal a gente fazer um aquecimento na esteira para o cara não quebrar antes de alcançar aquele platô do consumo de oxigênio, que demora aí 3 a 8 minutos para ocorrer. Então, aí é muito individual da sessão de treino, né, para a aplicação desses conceitos aí. Mas normalmente eu faço dessa forma. Perfeito. Então acaba que você já respondeu um pouco a minha próxima pergunta,
que, entendido a questão da mobilidade, da flexibilidade, chegando na ativação muscular. E a gente vê muito na faculdade que a questão da ativação muscular é só para dar um start naquele músculo, mas não a ponto de fadigar a musculatura para o trabalho principal. Só que a minha pergunta que sempre ocorre: ah, professor, mas quantas séries e repetições eu uso para isso? Você vê que para um determinado aluno é necessário um pouco mais de séries e repetições, o volume da ativação muscular, do que para outro, ou você tem isso equalizado para todos os seus alunos? Excelente. Eu normalmente trabalho, né, com séries e repetições diferenciadas para os alunos. Normalmente aquele aluno que eu sinto que tem mais dificuldade de ativar determinada musculatura, né, eu incremento um pouco mais de séries. Mas eu nunca li um trabalho, né, nunca li um trabalho que trate dessa dose de exercícios de ativação muscular. Qual a dose certa? Eu nunca li um trabalho. Aí eu vou muito mais no empirismo, né? Eu vou naquilo que eu tenho de feeling profissional. Então, eu vou aplicar ali uma série para determinado aluno, 2 séries para determinado aluno, vai ter aluno que vai fazer 3 séries. Normalmente não passa disso, tá? Eu não faço mais que 3 séries. E incremento aí 15 a 20 repetições. Às vezes é um movimento um pouco mais difícil de fazer, que ele não executa muito bem. Então eu coloco 12 repetições, 10 repetições, 11 repetições, 9 repetições. Diminuo um pouquinho o volume de repetições. Mas essa dose é meio difícil da gente determinar, tá? Mas você tocou num ponto interessante. A gente não pode elevar muito essa dose. Por quê? Porque se a gente eleva essa dose, a gente acaba que está entrando no método de pré-exaustão. E o que pode ocorrer? Por exemplo, eu faço muitos movimentos de ativação de glúteo máximo. Aí, às vezes, o cara vai para o movimento com aquele músculo fadigado e ele acaba tendo que recrutar outras musculaturas para fazer o papel do glúteo máximo, né? Pensando aí posterior de coxa, porque a gente sabe que ele também estende quadril. Então, eu também não posso errar nessa dose aí, porque eu posso instalar uma fadiga no cara e tá aplicando o método de pré-exaustão, que no caso não é um intuito da ativação muscular ou de qualquer movimento prévio realizado para melhorar o movimento. Perfeito, João, perfeito. E em relação à dose do volume no próprio treino em si, eu tive o Iralto, você conhece o Iralto é um aluno também da Faculdade de Educação Física, pessoal, meu parceiro de TCC, e ele me viu um vídeo interessante, que é o seguinte: um personal, o coach Rubens, ele é o personal do Caio Botura. Não sei se você tem conhecimento quem seja. Caio Botura eu sei quem que é. Ele não coloca a carga, a quilagem nos treinos dos alunos dele. O que ele faz? Ele define a zona de repetições, por exemplo, 2 a 15 repetições. E ele instrui o indivíduo a que dentro do treino dele ele tem que ficar dentro dessa faixa, porque ele percebeu que muitos alunos dele, principalmente mulheres, ele colocava 2 a 15 e colocava aquele quilo, né? Por exemplo, 10 quilos no agachamento cada lado. A mulher ia treinando, ela ia fazendo os ajustes corporais dela, aumentando força, resistência, etc. E ela não tinha o feeling que ela tinha que aumentar aquela carga à medida que ela ia suportando mais. Então ela terminava aquela ficha dentro de 2 a 15 repetições, só que aí poderia fazer 20 repetições com aquele peso porque ela estava desenvolvida. Você coloca a faixa de repetições para o indivíduo e a quilagem dele, ou você dá esse tipo de orientação? Você tem que fazer 2 a 15 e ficar dentro dessa faixa. Se você vê que você está melhorando, só aumentar o peso. Como é que você faz essa questão? Boa. Volume. A gente, quando fala de volume, a gente pode estar falando volume de repetições, volume de séries, né? E volume de total de trabalho, que seria série vezes repetição vezes carga. Tá? Só dando um relato. Recentemente, a gente está com um artigo submetido na Frontiers Physiology, né? Já está quase aí saindo do forno para publicação, que é uma revisão sistemática que a gente fez a respeito dos parâmetros hormonais, metabólicos e inflamatórios, né? Essas mudanças no treinamento CrossFit. E a respeito do volume, o que a gente notou? A gente notou que o CrossFit, as cargas são fixas. Então, você tem determinado treino, pelo menos nos estudos,
na prática pode ocorrer diferente, tá? Nos estudos, a gente tem um treino e ele já tem uma carga fixada. Então fica mais difícil você modular essa carga, porque a carga já é fixa. É uma carga absoluta, ela não é relativa em nenhum percentual, ela já é fixa daquele tipo de treinamento. Então dentro do CrossFit isso é uma dificuldade. Mas vamos trazer agora para a parte onde a gente controla o peso. Eu acho um erro você trabalhar só com as repetições, né? Se você não consegue fazer com que seu aluno aumente a carga à medida que ele está melhorando ali semanalmente, a falha é sua como personal ou como treinador, entendeu? A carga é um componente talvez o mais crítico dentro das variáveis de treinamento. Então, você tem que ter controle dessa carga e o aluno ele tem que saber a carga que ele está trabalhando, ele tem que ver a evolução dele, certo? Isso é extremamente importante. Normalmente, eu trabalho com repetições máximas. Então, eu faço o seguinte. Primeiro dia, né, vou pegar a ficha ali, peguei o treino do aluno, tá? Eu peço ele para executar o movimento e tento achar a repetição máxima para aquela faixa de repetição que eu quero trabalhar. Se eu quero trabalhar de 8 a 12 repetições, eu tento achar 10 repetições máximas dele, certo? Que aí eu sei que 8 mais 12 é 20, dividido por 2 dá 10, então eu tento achar 10 repetições máximas dele, anoto essa carga absoluta, e se eu não vou trabalhar para falha muscular, eu sempre deixo ele trabalhar com 2 a 3 repetições para chegar na falha. Por exemplo disso é a escala de repetições em reserva. Quantas repetições você acha que você poderia fazer? Poxa, eu acho que eu poderia fazer mais uma ou duas. Opa, está dentro do objetivo do treino de hoje. Próxima semana, quantas repetições você acha que você conseguiria fazer? Ah, mais nenhuma, João. Opa, então eu tenho que reduzir um pouquinho aquela quilagem. Talvez eu aumentei para aquela semana a carga um pouco mais do que eu deveria aumentar. Então, normalmente eu trabalho dessa forma. E procuro evoluir sempre o volume e chega em determinado momento da periodização que eu faço um deload, né? Que eu abro mão do volume, abro mão da carga e faço um período ali mais light, porque os alunos têm dificuldade de parar, né? Ou o atleta também, ele tem dificuldade de ficar sem treinar, então eu faço esse deload, né? Tiro ali 2 semanas, 1 mês, depende do tempo que ele estava treinando previamente sem parar, faço esse deload, porque o aluno precisa descansar para supercompensar, e depois volto de novo com a progressão da carga, partindo de um volume inicial um pouco maior do que era no início da programação. Perfeito. E eu trato o volume como carga vezes séries vezes repetições. Perfeito. Eu sempre trato dessa forma. Isso é muito tranquilo, pô. Botou isso no Excel, você faz o que você quiser. Para qualquer exercício, faz gráfico, você faz tudo. Normalmente eu faço dessa forma. Tem alunos que eu tenho dificuldade de utilizar isso, porque aí é essa dificuldade. Tem aluno que não gosta de treinar, não gosta de aumentar peso, ele fica preso a uma carga. Então é muita conversa, é muito feedback ali diário, para você conseguir ir tirando esse paradigma dele e ele ir evoluindo à medida que as adaptações forem ocorrendo. Perfeito, João. Eu pergunto em relação a isso porque à medida que eu fui saindo da minha ignorância, né? Porque eu, antes de entrar na faculdade de educação física, eu já malhava e depois eu comecei a malhar com um pouco mais de base científica, né? E uma questão que eu via... Ficou forte. Uma questão que eu via... Valeu, João. Depois tem que dar aqueles resultados daquela pesquisa lá, hein? Tá louco, cara. Você na cadeira isométrica era o melhor, mulher. Uma questão que eu vi é que antes eu era muito preso à carga, mas eu comecei a ver que intensidade de treino é intervalo entre séries, é a própria cadência de movimento. E um cara que está entrando na academia, porque homem tem a questão do ego, né? Homem quer ver carga no exercício. Ele não entende que tem como você manipular essa questão da variável intensidade por meio de outros princípios. Por isso que quando o cara me falou dessa questão de você não colocar carga, mas você instruir o indivíduo a olhar para as repetições, por um momento eu pensei que foi interessante, mas aí eu tive aquela perspectiva que você explicou. Talvez para o indivíduo que não seja tão maduro no meio da musculação, não seja um pouco interessante para ele. Talvez seja interessante você deixar a carga mesmo e deixar ele vendo as evoluções.
Quando você pensa na intensidade do treino, da musculação, que é algo que a gente está sempre lidando com a carga, anilha, halter, você pensa nessas outras questões também? Se você pensa como é que você manipula a cadência de movimento, estímulo tensional e metabólico, porque já está dando aqui mais ou menos o tempo da live que a gente visa fazer. Gostaria que você respondesse essa última pergunta e desse a sua última dica de algo que você acha importante que a gente não falou aqui. Show. Hoje na literatura, só para entrar nessa questão do volume rapidamente, a gente não tem uma dose de volume. A partir de que momento fica ruim aumentar o volume? Né? A gente não tem essa resposta hoje. A gente tem um trabalho mais recente aí do Schoenfield, que ele trabalhou com, se não me engano, 45 séries semanais, não me lembro, 27, um negócio assim, tá? É o que a gente tem de mais séries dentro de um trabalho científico, né? Ele tinha a carga fixada, a repetição fixada e ele alternava séries, né? Para aumentar ou diminuir o volume. E intensidade hoje, se a gente for levar para o lado da física, intensidade é carga. Apenas. Uhum. Só que dentro da educação física a gente tem posicionamentos aí, tem trabalhos que tratam a intensidade como carga, como velocidade de execução do movimento e como tempo de intervalo. A gente tem o Beer de 2005, tem o Fischer 2013, que é um posicionamento só com variável metodológica do treinamento resistido, e ele coloca essas 3 variáveis de treinamento como variáveis que norteiam a intensidade. Então, muitas das vezes você não precisa aumentar a carga, mas você aumenta o tempo de contração excêntrica. Então, você aumentou a intensidade. Você não aumentou a carga, mas você aumentou o número de repetições e diminuiu o intervalo. Então, você também aumentou a intensidade. Tá? Dentro do treinamento resistido, a gente trata mais dessa forma. Normalmente, eu tenho dificuldade em mexer com cadência. Eu tenho dificuldade de estar orientando a respeito da cadência, tá? Mas é de extrema importância a gente sair ali a gente normalmente trabalha com uma cadência autoselecionada inicialmente, até que o aluno consiga adquirir cognição e consiga melhorar o aspecto do movimento. E à medida que a gente tem essas melhoras, a gente começa a fixar uma cadência, 2 segundos de concêntrica, 2 de excêntrica e nenhum segundo de intervalo aí, no caso, dessa transição, né, desse rebote que a gente fala. Perfeito. Então, normalmente eu trato dessa forma, autoselecionada. À medida que eu vi que aquele aluno está ficando treinado, aí eu começo a mexer mais nas outras variáveis. Começo a estabelecer uma cadência excêntrica ou uma cadência concêntrica, até porque a gente sabe que quando a gente coloca uma cadência concêntrica, a gente aumenta o gasto energético do movimento de 2 a 4 vezes, a gente aumenta a produção de GH, de lactato, testosterona. Quando a gente coloca uma cadência excêntrica, a gente aumenta o dano muscular. Então, são formas da gente variar, por mais que isso ainda não esteja claro na literatura, né? Se tem influência na hipertrofia muscular, eu acredito que essa variação é importante, porque normalmente a gente se adapta àquilo que a gente nunca fez. Perfeito. Então, aí eu sim aplico esses conceitos, mas normalmente depois que o aluno já tem um nível de treinamento ali, onde eu consiga mexer nessas variáveis com mais segurança. Perfeito. Porque parece que é bobo, né? Mas você colocar aí 2 segundos de concêntrica e 2 de excêntrica, quem já treinou assim, seguido no metrônomo. Isso que eu ia falar, né? Aquele 2, 2. Isso aí. Não é 1, 2, não. É. Tá? Hoje tem metrônomo no celular aí, que você coloca no celular, você põe perto do seu aluno e fala para ele, faz nesse beat. O cara chora. Perfeito, João. Então, se ele não for treinado o suficiente, você não consegue trabalhar dessa forma. O cara treinou isso no dia, no outro dia é uma dor muscular de início tardio absurda. Se bobear, ele não vai conseguir treinar, você acaba errando na dose de treinamento. Então, você tem que ficar de olho nisso aí. Perfeito. Eu te pergunto porque agora, em meia quarentena, muitas pessoas malhando em casa, não tem anilha, não tem halter, então muitas pessoas aumentam as repetições, diminuem a cadência do movimento, diminuem o intervalo. É as variáveis que a gente tem para estar aumentando a intensidade de um treino em casa, que a pessoa não tem o material. Não, tem nem que falar isso. Perfeito. Em casa, não tem carga, você acaba tendo que manipular as outras variáveis para conseguir mexer na intensidade do treinamento. Não, você foi pontual.
nesse momento atual, a manipulação da intensidade pela cadência e pelo tempo de intervalo é extremamente importante para você conseguir ter algum incremento de carga ali. Então, o que você pode fazer? Semanalmente, aumentar a cadência concêntrica. Chegou a 4 segundos, você começa a aumentar a excêntrica. Chegou a 8 segundos de contração, para. Porque a gente sabe que mais de 8 segundos já não é benéfico. A gente tem uma revisão sistemática com revisão sistemática, se não me engano, que trata, né, do aspecto de velocidade de execução, e mais de 8 segundos já não é legal. Então, a gente tem que ter essa arma na manga aí, né, essa carta na manga para conseguir trabalhar, principalmente nesse período atual. Perfeito, João. Então, pessoal, gostaria de agradecer aí a atenção de cada um que participou da live. A gente quis trazer primeiro uma conversa um pouco mais geral para abordar diversos pontos, futuramente dando seguimento. A gente falar de um tema específico, beleza? Talvez como selecionar a ordem dos exercícios, como pensar em testes, definir o volume. Gostaria que o João desse a palavra final aí, João. Boa. Cara, foi um prazer, né? Falar de treinamento desportivo, treinamento resistido é minha paixão, né? Eu sempre estudei treinamento resistido na graduação. Fui bolsista de iniciação científica e o tema hoje do meu mestrado é treinamento resistido com e sem falha muscular. Eu estou fazendo a revisão sistemática com meta-análise desse tema, né? Vai sair um negócio legal aí, então, assim, sempre gostei desse assunto. Estou aprendendo mais ainda, estou tendo disciplina de treinamento de força agora na pós-graduação. Tenho contato com professores aí que trabalham com treinamento, tanto desportivo como treinamento resistido. E você acaba que vai sempre grudando nessas pessoas, você pede uma dica ali, é um artigo que te direcionam, né? Então, você vai ganhando mais conhecimento e uma das formas de ajudar a comunidade científica é a partir de iniciativas como essa, né? De fazer um papo informal, de tentar trazer isso para a prática. Então, é um prazer, muito obrigado, né? E se pintar o convite de novo aí, pode me chamar, pode me falar. Perfeito. Galera, sigam o João aí, o João está sempre ministrando cursos aí, cursos acessíveis, com uma ótima qualidade de conhecimento. Vocês viram a inteligência do cara aí. Sigam o Pet também, a gente vai continuar com as lives. Então, muito obrigado pela presença de cada um. João, obrigado de coração, cara. Você é um ótimo profissional, um ótimo professor. E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer pergunta a mais, pode mandar no privado pra gente aí, beleza? A gente faz umas cagadas aí, mas estamos aí. Valeu, João. Obrigadão também. Valeu, meu irmão. Um abraço.